Om Bhurbhuvah Suvah Tatsaviturvarenya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Vamos começar hoje o 8º capítulo do nosso livro, Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. São 34 discursos, né? Esse é o 8º. O título aqui, O Devoto é o mais querido para Deus. Quem quer que me adore constantemente com amor e afeição, a tal pessoa eu concederei o yoga do intelecto, Buddhi Yoga, e o trarei para mim. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tvam eva mamupayantite. O yoga do intelecto, Buddhi Yoga, significa o discernimento entre o ser, Atma, e o não ser, Anatma. Isso é possível somente para os devotos puros. A Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que o conhecimento eterno que conduz à liberação, Mukti, pode ser adquirido somente através da devoção pura e imaculada. Ela declarou que é necessário passar pelo estágio de servo de Deus, Dasoham Tattva, para alcançar a realização da unidade com Deus, Soham Tattva. Ela declarou inequivocamente: um devoto sincero é muito querido por mim. Bhaktiman mei priyo naraha. O que é devoção, Bhakti? Quando o amor se fixa em coisas momentâneas e perecíveis, ele se torna luxúria e ilusão. Por outro lado, quando o amor é direcionado para um objeto permanente e eterno, ele se torna devoção, Bhakti. A devoção é de dois tipos. Adorar a Deus com flores, oferecer incensos, acender uma lamparina e queimar cânfora diante da deidade, fazer peregrinações a lugares sagrados e executar rituais diários em altares, nas casas e nos templos. Isso é chamado de devoção, Bhakti, no sentido comum. A Bhagavad Gita não deu muito crédito a esses atos. Ela estabeleceu o fato de que o bom caráter e o bom comportamento são os indicadores da verdadeira devoção, Bhakti, que também é chamada de devoção suprema, para Bhakti. Vou reler. Quem quer que me adore constantemente com amor e afeição, a tal pessoa eu concederei o yoga do intelecto, Buddhi Yoga, e o trarei para mim. Tesham satata yuktanam vajatam pretipurvakam dadami buddhi yogam tvam eva mamupayantite. O yoga do intelecto, Buddhi Yoga, significa o discernimento entre o ser, Atma, e o não ser, Anatma. Isso é possível somente para os devotos puros. A Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que o conhecimento eterno que conduz à liberação, Mukti, pode ser adquirido somente através da devoção pura e imaculada. Ela declarou que é necessário passar pelo estágio de servo de Deus, Dasoham Tattva, para alcançar a realização da unidade com Deus, Soham Tattva. Ela declarou inequivocamente: um devoto sincero é muito querido por mim. Bhaktiman mei priyo naraha. O que é devoção, Bhakti? Quando o amor se fixa em coisas momentâneas e perecíveis, ele se torna luxúria e ilusão. Por outro lado, quando o amor é direcionado para um objeto permanente e eterno, ele se torna devoção, Bhakti. A devoção é de dois tipos: adorar a Deus com flores, oferecer incensos, acender uma lamparina e queimar cânfora diante da deidade, fazer peregrinações a lugares sagrados e executar rituais diários em altares, nas casas e nos templos. Isso é chamado de devoção, Bhakti, no sentido comum.
O Bhagavad Gita não deu muito crédito a esses atos. Ela estabeleceu o fato de que o bom caráter e o bom comportamento são os indicadores da verdadeira devoção, Bhakti, que também é chamada de devoção suprema, para Bhakti. Sairana. Sairam, aqui ele fala, né, que a Bhagavad Gita, né, fala que o bom caráter e o bom comportamento são os indicadores da verdadeira devoção. Então, isso me fez lembrar, né, que o Baba fala que não há, e é uma realidade, né, que não há nada que a gente possa oferecer a Deus, né, no sentido, né, de flores, ah, qualquer coisa assim material, né, que a gente usa para a nossa devoção, incensos, que não seja dele, né, porque como Deus fez tudo, ele é tudo, qualquer coisa que você ofereça, na verdade, já pertence a ele. Então, o que realmente importa são esses valores, né? Como ele diz aqui, o caráter, o bom comportamento, são essas coisas, né? O nosso coração puro, é o que nós podemos oferecer a Deus que o agrada, e não qualquer outro tipo de objeto de adoração, porque é como dar a ele aquilo que já é dele, né? Então, você não está dando nada que não lhe pertença. Então, para Deus, o importante é isso, a nossa transformação, né? O nosso amor a Ele. É interessante que ele fala aqui, né, da diferença né, do amor, o que é bhakti, né, o que é devoção. Ele diz que é o amor direcionado para um objeto permanente e eterno, se torna devoção, né? E que o amor voltado para objetos perecíveis se torna luxúria e ilusão. É muito interessante porque isso nos diz claramente para onde nós devemos direcionar o nosso amor, né? E não ter ilusões com relação a isso, né? Que é o que marca a nossa vida diária, né? Da ignorância, né? O amor por coisas perecíveis, né? O apego aos objetos dos sentidos, não? As pessoas que a gente vê, não é? Sem olhar mais profundamente, que na realidade a gente tem que amar o divino nela, né? Quer dizer, ir além, né, das aparências das coisas. Sairão. Sairam. Ele fala também que o verdadeiro devoto, ele recebe buddhi, o intelecto, que é o discernimento, né? E uma das coisas assim que sempre me inquietou, é a confusão entre a mente e o intelecto, né? O intelecto não é a mente. O intelecto é algo mais sutil, né, que está além da mente. E isso a gente recebe
é através da graça divina. É um reconhecimento que Deus nos dá através aquele devoto sincero, né? E perseguir essa sinceridade é, é uma atitude do amadurecimento do devoto. A gente tem vários estágios de devoção, né? Mas a devoção pura e sincera é a que mais Deus aprecia. É a única que é real. Mas durante muito tempo a gente tem uma devoção que não é sincera. Uma devoção também de troca, né? Tipo assim, eu tenho devoção para receber isso ou aquilo, ou eu tenho devoção porque eu tenho medo, então eu me entrego a Deus para compensar aquele medo. Mas nada disso é uma devoção sincera, né? A devoção sincera é uma entrega onde você não almeja nada, você se entrega simplesmente, pelo amor e deixa que Deus dê o que ele acha que é importante para sua evolução. Mas Deus é tão bom, é tão puro, ele sempre recompensa o devoto com esse intelecto, que faz com que o devoto reconheça ou consiga discernir o que é real e o que não é real nesse mundo, o que é real e o que é ilusão. E é muito bom, né, quando a gente tem flashes, né, dessa experiência, né. É muito bom quando a gente consegue, né, falar: "Poxa, isso aqui não é real, esse sofrimento não é real, isso não me pertence, esse lugar não me pertence", né. Ou seja, pequenos flashes dessa experiência já nos dá muita felicidade, Sairã. Saira, eu vou continuar aqui a leitura. Nós devemos reconhecer a distinção entre devoção, bhakti, e devoção suprema, para-bhakti. Devoção, bhakti, é adorar a Deus com os materiais disponíveis no mundo objetivo, como flores, incensos, cânfora, etc. De onde vieram essas flores? Você as criou? Não, não. Elas são criação de Deus. O que há de tão especial em você adorar a Deus com as flores criadas por Ele? Isso pode, na melhor das hipóteses, ser chamado de devoção simples e comum, bhakti. Cultive as flores do bom caráter, do bom comportamento e das boas qualidades na terra sagrada Vrindavana do seu coração, pelo seu esforço consciente, e adore a Deus com essas flores. Esse processo é chamado de devoção suprema, para-bhakti. Vou reler, porque ele vai mudar de assunto aqui. Nós devemos reconhecer a distinção entre devoção, bhakti, e devoção suprema, para-bhakti. Devoção, bhakti, é adorar a Deus com os materiais disponíveis no mundo objetivo, como flores, incensos, cânfora, etc.
De onde vieram essas flores? Você as criou? Não, não. Elas são criação de Deus. O que há de tão especial em você adorar a Deus com as flores criadas por Ele? Isso pode, na melhor das hipóteses, ser chamado de devoção simples e comum, bhakti. Cultive as flores do bom caráter, do bom comportamento e das boas qualidades na terra sagrada, Brindavana, do seu coração, pelo seu esforço consciente, e adore a Deus com essas flores. Esse processo é chamado de devoção suprema, para bhakti. Sairá. Sairá. Aqui Sai Baba está comparando, né, dois tipos de devoção. Um é a devoção ritual, né? É, uma é a devoção ritual e a outra é você cultivar as qualidades, as boas qualidades, o bom comportamento, o bom caráter. Ou seja, você viver, agir, viver de acordo com o que ele ensina, né? De acordo com os ensinamentos divinos. E para ele essa é a devoção mais importante, né? Quer dizer, não adianta você fazer o ritual exteriormente, né? Ou mesmo fazer com sentimento ali na hora que você está fazendo o ritual, mas negligenciar aquilo que aquelas qualidades que Deus espera que a gente desenvolva, né? Ele está fazendo esse contraponto aí, né? E me chama a atenção que todo o discurso de Jesus, né, para as pessoas religiosas da época, ele vai nessa mesma direção, né? Tem várias passagens assim que ele discute com as pessoas da época que seguiam a religião, assim, né? Com, com sinceridade, mas estavam errando o alvo ali, né? Estavam dando mais importância ao culto exterior, né? À observação de regras, né? Que eram menos importantes do que verdadeiramente o cultivo das boas qualidades, né? Na terra sagrada do seu coração, como ele está falando. E que Baba vem com esse, né, na- nessa mesma pegada, né? Sairá.
Vou continuar então. Um pouco mais cedo, Balaraju disse: melhor que o conhecimento é a meditação. Gnanat dhyanam visishyate. Nós devemos tentar estabelecer a diferença entre o conhecimento, gnana, e a meditação, dhyana, numa certa medida. Sem meditação, o conhecimento não é possível. Sem conhecimento, a meditação não pode ser realizada. Nessas circunstâncias, o que vem primeiro? No sentido mundano, meditação, dhyana, significa visualizar e contemplar um objeto particular com intensa concentração. Mas, estritamente falando, isso não é meditação, dhyana. O significado interno da palavra meditação, dhyana, é a contemplação da divindade. E a contemplação da divindade é devoção, bhakti. Sem devoção, bhakti, o conhecimento infinito, a Kanda Gnana, não é possível. Qual é a base para o fruto? A flor é a base para o fruto, sem a qual o fruto não pode ser formado. Portanto, primeiro a flor e depois o fruto. Similarmente, devoção, bhakti, é como uma flor. Sem passar pelo processo de devoção, bhakti, que é a flor, o conhecimento infinito, a Kanda Gnana, que é o fruto, não pode ser obtido. No estágio de flor, um aspirante espiritual, sadhaka, deve começar sua prática espiritual, sadhana, com o sentimento: eu sou um servo de Deus, dasoham. Começando desse estágio de servo de Deus, dasoham, ele deve finalmente alcançar o estágio de eu sou Brahman, Brahmoham, ou eu sou aquilo, Soham. Vou reler. Saran. Um pouco mais cedo, Balaraju disse: melhor que o conhecimento é a meditação. Gnanat dhyanam visishyate. Nós devemos tentar estabelecer a diferença entre o conhecimento, gnana, e a meditação, dhyana, numa certa medida. Sem meditação, o conhecimento não é possível. Sem conhecimento, a meditação não pode ser realizada. Nessas circunstâncias, o que vem primeiro? No sentido mundano, meditação, dhyana, significa visualizar e contemplar um objeto particular com intensa concentração. Mas, estritamente falando, isso não é meditação, dhyana. O significado interno da palavra meditação, dhyana, é a contemplação da divindade. E a contemplação da divindade é devoção, bhakti. Sem devoção, bhakti, o conhecimento infinito, a Kanda Gnana, não é possível. Qual é a base para um fruto? A flor é a base para o fruto, sem a qual o fruto não pode ser formado. Portanto, primeiro a flor e depois o fruto. Similarmente, devoção, bhakti, é como uma flor. Sem passar pelo processo de devoção, bhakti, que é a flor, o conhecimento infinito, a Kanda Gnana, que é o fruto, não pode ser obtido. No estágio de flor, um aspirante espiritual, sadhaka, deve começar sua prática espiritual, sadhana, com o sentimento: eu sou um servo de Deus, dasoham. Começando desse estágio de servo de Deus, dasoham, ele deve finalmente alcançar o estágio de eu sou Brahman, Brahmoham, ou eu sou aquilo, soham, Sairam.
Sairam. O Baba aqui fala sobre devoção, né, meditação, conhecimento. Na minha experiência, eu acho que tem realmente a ver com o que está sendo dito aí. Eu acho que não é possível a gente realmente conhecer Deus sem meditação. E para conhecer Deus, é necessário o amor por Deus, né? Ter esse amor, ou desejar esse amor, ou experimentar, querer experimentar esse amor. Eu sei que tem muitos devotos que evitam a prática da meditação, dizendo que não conseguem meditar. Tudo bem, né? As preferências naturais, né, de cada ser, né, por um caminho, né? Caminho do serviço, né? Karma Yoga, ou o caminho da devoção, né? Bhakti Yoga, ou o caminho do conhecimento, Jnana Yoga. Mas, na realidade, eu vejo que todos eles, a gente envereda por um caminho, mas todos os outros estão incluídos nele, porque não há essa separação. E eu acho assim, a gente tem uma mente muito agitada e a gente, na meditação, a gente consegue acalmar essa mente e ver, né, o que há por trás, né, o que há no fundo, nosso verdadeiro ser, nossa comunhão com Deus. Acho que não há quem não consiga meditar. O que há é que no início é muito difícil mesmo. Então é preciso estabelecer uma disciplina, né? Colocar um horário, uma forma de começar, né? Como um sadhana mesmo. O Baba explica, né? Como meditar. Mas eu acho que se a gente não para durante algumas vezes no nosso dia, principalmente quando a gente levanta e antes de dormir, e não tenta esse contato, a gente fica no automático, né, da nossa vida, da personalidade, né, do ego. É a minha opinião pessoal. Sairam. Sério. Essa Baba traz aqui, né, com muita clareza essa identidade entre Bhakti, né, e Dhyana, né? Ou seja, devoção e meditação, né, vamos dizer assim. Que como isso é apresentado nos Vedas, né? Nos Vedas você tem o Karma Kanda, depois o Upasana Kanda e por último o Gnana Kanda. O Upasana é exatamente essa união de Bhakti com Dhyana, né? É como meditar na forma de Deus, né?
não tem distinção, assim, não existe uma meditação que não seja uma meditação em Deus, né? Que Deus não seja o objeto da meditação, né? O objetivo da meditação. Isso naquele livro Dhyana Vahini Sai Baba fala isso repetidamente, né? Sempre que ele fala de meditação, ele fala de japa, né? Repetição do nome de Deus. Ele nunca fala dos dois como coisas separadas, né? Então, essa sequência que ele está colocando aqui é exatamente o que está nos Vedas, né? Tem a parte do karma, que nos Vedas são os rituais, né? Depois tem a parte do upasana, que é a adoração mental, né? Que, portanto, pega tanto o Bhakti quanto o Dhyana. E aí você tem, por último, o Gnana Kana, que são os Upanishads, né? Sai, né? Sai, né? Vamos continuar mais um pouco. Shri Vidyaranya Swami, um grande sábio, começou sua prática espiritual, sadhana, com a constante contemplação do mantra Dasoham, que significa eu sou um servo de Deus. Essa prática espiritual, sadhana, finalmente culminou na realização do mantra Soham, que significa eu sou Brahman, ou eu sou aquilo. Um dia, Shri Vidyaranya Swami estava ensinando grandes verdades filosóficas a seus discípulos. Os discípulos o questionaram: Swami, todo esse tempo você tem alcançado esse estado exaltado através de sua prática espiritual, sadhana. Mas hoje você está cantando Soham, Soham. Qual é o motivo para essa mudança? Vidyaranya respondeu: Meus queridos filhos, todo esse tempo é verdade que tenho adorado a Deus com o sentimento de ser um servo de Deus, Dasa, constantemente cantando Dasoham, Dasoham, Dasoham. Uma noite, o Senhor Krishna, aquele que rouba a mente dos devotos, Chitta Chora, aquele que passeia na terra sagrada de Brindavana, Brindavana Vihari, aquele que caminha nas mentes dos devotos, Gopi Manasa Sanchari, veio furtivamente e roubou do mantra Dasoham a sílaba Da. Desde que o Senhor Krishna roubou a sílaba Da do mantra Dasoham, agora eu fui deixado somente com o mantra Soham, eu sou Brahman, ou eu sou aquilo. Krishna também disse: No início você começou a sua jornada espiritual como meu servo, Dasa. Agora você me alcançou e se fundiu em mim. Portanto, siga o caminho de Soham, Soham. Vou reler. Shri Vidyaranya Swami, um grande sábio, começou sua prática espiritual, sadhana,
com a constante contemplação do mantra Dasoham, que significa eu sou um servo de Deus. Essa prática espiritual, sadhana, finalmente culminou na realização do mantra Soham, que significa eu sou Brahman, ou eu sou aquilo. Um dia, Sri Vidyaranya Swami estava ensinando grandes verdades filosóficas a seus discípulos. Os discípulos o questionaram. Swami, todo esse tempo você tem alcançado esse estado exaltado através da sua prática espiritual, sadhana. Mas hoje você está cantando Soham, Soham. Qual é o motivo para essa mudança? Vidyaranya respondeu: Meus queridos filhos, todo esse tempo é verdade que tenho adorado a Deus com o sentimento de ser um servo de Deus, Dasa, constantemente cantando Dasoham, Dasoham, Dasoham. Uma noite, o Senhor Krishna, aquele que rouba a mente dos devotos, Chittachora, aquele que passeia na terra sagrada de Brindavana, Brindavana Bihari, aquele que caminha nas mentes dos devotos, Gopi Manasa Sanchari, veio furtivamente e roubou do mantra Dasoham a sílaba Da. Desde que o Senhor Krishna roubou a sílaba Da do mantra Dasoham, agora eu fui deixado somente com o mantra Soham, eu sou Brahman, ou eu sou aquilo. Krishna também disse, no início, você começou a sua jornada espiritual como meu servo, Dasa. Agora você me alcançou e se fundiu em mim. Portanto, siga o caminho de Soham, Soham. Saira. Saira, que coisa mais linda essa história, não desse mestre. Essa história de Dasoham, né, que Krishna roubou o da sílaba e ele ficou somente com o Soham, né? Eu sou aquilo, eu sou Brahman. Que lindo. É isso que Krishna quer fazer nas nossas consciências. Uma maneira muito linda de contar como que a verdade, né, acontece de um momento para outro. O Swami diz aqui que a gente deve começar a nossa prática com esse sentimento de que eu sou servo de Deus. E ele, naturalmente, né, o devoto sincero vai chegar ao outro estágio, né, o estágio da realização. Saira. Saira. Não, maravilhosa essa história, né? E a resposta desse mestre aí também é fantástica, né? E mostra a unidade realmente, né, dos caminhos. Me pareceu assim que os seguidores dele, né, do mestre, eles ainda estavam com um sentimento de separação, né? Quando o mestre, né, passou a fazer o mantra Soham, eles sentindo assim como assim, você mudou de lado, né? Assim, a gente é Bhakti, né? Você tem aquele sentimento de pertencimento, né? E o caminho espiritual não é para a gente se prender né, a aquilo que nos separa, aquilo, né?
que nos distingue, né? Na verdade, é um caminho é o caminho que nos conduz à consciência da unidade, né? E é essa consciência que o Vidyaranya Swami alcançou, né? E ele saiu desse questionamento aí dos seguidores dele de uma forma brilhante, né? Com essa anedota, né? Sairã. Saira. E a gente compreende que essa orientação de Sai Baba em relação à importância da meditação, né, no sadhana, e a repetição do mantra Soham, ou seja, você exercitar, manter a sua mente, focada em Deus, né. Quer dizer, o Soham é só um instrumento, como existem vários, né. Eh, mas o importante é o buscador espiritual perseguir essa disciplina de transcender a sua mente. Porque se no momento da sua morte ele estiver disperso, o que vai acontecer? Ele não vai seguir nem a luz, né, ele vai ficar perdido e isso pode ter consequência. Mesmo que o devoto, o bhakti, ele a sua vida inteira tenha se esforçado, tenha estudado, mas no momento da morte é muito importante que ele tenha um mantra, uma disciplina e uma convicção, né, de que é Deus, é a luz que ele tem que procurar e tem que desejar. Tem que ser uma coisa muito natural, para ele sair dessa roda de samsara e se fundir a Deus, né. Quer dizer, a gente nem sabe o que que é isso, a gente fala se fundir a Deus, mas na verdade a gente não tem noção do que seja isso. Mas uma coisa é certa, uma coisa a gente pode compreender, é a gente destruir o nosso ego, porque o nosso ego é que nos prende aos desejos, né, essa roda de samsara que a gente está sempre desejando, se apegando aos resultados das nossas ações e tendo que voltar e voltar várias vezes para usufruir desses resultados, que é o nosso karma. Então manter a nossa mente em Deus, né, com sinceridade, desenvolver essa, esse bhakti sincero, né. E utilizando os mantras, são tantos, né, mas o Soham que é tão simples, eu sou Deus, né, eu sou, né, simplesmente eu sou. Ou seja, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esses objetos, simplesmente eu sou. Né, algo que a gente não sabe o que é, mas que através da meditação a gente tem uma percepção, né, dessa paz, dessa luz, né, e a gente se continuar se esforçando para quando chegar o momento da nossa morte, que é a única certeza que existe, né, a gente possa estar preparado para deixar esse mundo, né, que é o mundo das ilusões, e se fundir a Deus. Sairã.
Sério, eu vou continuar a leitura mais um pouco. Havia 2 discípulos de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Um deles era um chefe de família e o outro um renunciante. Ambos eram dedicados a ele. Naga Mahasaya era um devoto chefe de família e Vivekananda era um devoto renunciante. Naga Mahasaya começou sua prática espiritual, sadhana, com a constante contemplação do mantra Dasoham, que significa eu sou um servo de Deus. Ele considerava a si mesmo um servo do servo de Deus, Dasa no Dasa. Quando alguém começa sua prática espiritual, sadhana, com o sentimento eu sou um servo de Deus, Dasoham, seu ego desaparece. Enquanto houver ego, ahamkara, o conhecimento do ser, Atmagnana, não será possível. Desde que Arjuna lançou ao chão o seu arco, Gandiva, que representa o seu ego, e se rendeu diante do Senhor Krishna, dizendo, eu agirei de acordo com seus comandos, Karishye Vachanam Tava, Krishna constantemente o proveu de coragem e encorajamento. Enquanto houver ego, a visualização da forma divina no nível do Atma não será possível. Reciprocamente, se a graça de Deus descer sobre uma pessoa, não haverá espaço algum para o ego perturbá-la. Não é um fato que a escuridão e a luz não podem coexistir em um lugar ao mesmo tempo? É por isso que Naga Mahasaya começou a sua busca espiritual com o sentimento eu sou um servo de Deus, da Soham, trazendo-se ao nível mais baixo. Vivekananda, por outro lado, começou sua jornada espiritual a partir do nível exaltado de eu sou Brahman, Soham, ou eu sou Shiva, Shivoham. Sua busca espiritual estava em uma perspectiva mais ampla. Ambos estavam vinculados pela ilusão, Maya. Naga Mahasaya assumiu a forma de uma minúscula criatura, cantando eu sou um servo de Deus, da Soham, e finalmente se libertou da escravidão. Vivekananda, por outro lado, assumiu uma forma ampla, desenvolveu uma perspectiva ampla e saiu da escravidão da ilusão, Maya, cortando os laços que o prendiam. Nenhum vínculo pode prender aquele que desenvolveu em si mesmo um sentimento exaltado de eu sou Deus. Mas não há utilidade em apenas cantar essas palavras. A verdade subjacente deve ser experimentada. A ilusão da identificação com o corpo, Deha Bhranti, deve ser abandonada. Deve-se praticar o controle dos sentidos. Deve-se cultivar um sentimento de unidade com Deus, Ekatma Bhava, permanecendo-se constantemente como um yogi, Satatam Yogina. Somente essas pessoas podem experimentar essa grande verdade. Assim, um devoto que se livra de seu ego alcança a bem-aventurança do Atma, Atmananda, e permanece nesse estado todos os dias. Para esse propósito, 3 caminhos foram prescritos, a saber, dualismo, Dvaita, não dualismo qualificado, Visishta Dvaita, e não dualismo, Advaita. Vou reler. Vou reler aqui. Havia 2 discípulos de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Um deles era um chefe de família e o outro um renunciante. Ambos eram dedicados a ele. Naga Mahasaya era um devoto chefe de família e Vivekananda era um devoto renunciante. Naga Mahasaya começou sua prática espiritual, sadhana, com a constante contemplação do mantra Dasoham, que significa eu sou um servo de Deus. Ele considerava a si mesmo um servo do servo de Deus, Dasa no Dasa. Quando alguém começa sua prática espiritual, sadhana, com o sentimento eu sou um servo de Deus, Dasoham, seu ego desaparece. Enquanto houver ego, ahamkara, o conhecimento do ser, Atmagnana, não será possível.
Desde que Arjuna lançou ao chão o seu arco Gandiva, que representa o seu ego, e se rendeu diante do Senhor Krishna, dizendo: Eu agirei de acordo com seus comandos, Karishye Vachanam Tava, Krishna constantemente o proveu de coragem e encorajamento. Enquanto houver ego, a visualização da forma divina no nível do Atma não será possível. Reciprocamente, se a graça de Deus descer sobre uma pessoa, não haverá espaço algum para o ego perturbá-la. Não é um fato que a escuridão e a luz não podem coexistir em um lugar ao mesmo tempo? É por isso que Naga Mahashaya começou sua busca espiritual com o sentimento: eu sou um servo de Deus, da Soham, trazendo-se ao nível mais baixo. Vivekananda, por outro lado, começou sua jornada espiritual a partir do nível exaltado de eu sou Brahman, Soham, ou eu sou Shiva, Shivoham. Sua busca espiritual estava em uma perspectiva mais ampla. Ambos estavam vinculados pela ilusão, Maya. Naga Mahasaya assumiu a forma de uma minúscula criatura, cantando eu sou um servo de Deus, da Soham, e finalmente se libertou da escravidão. Vivekananda, por outro lado, assumiu uma forma ampla, desenvolveu uma perspectiva ampla e saiu da escravidão da ilusão, Maya, cortando os laços que o prendiam. Nenhum vínculo pode prender aquele que desenvolveu em si mesmo um sentimento exaltado de eu sou Deus. Mas não há utilidade em apenas cantar essas palavras. A verdade subjacente deve ser experimentada. A ilusão da identificação com o corpo, Deha Bhranti, deve ser abandonada. Deve-se praticar o controle dos sentidos. Deve-se cultivar um sentimento de unidade com Deus, Ekatma Bhava, permanecendo-se constantemente como um yogi, Satatam Yoginaha. Somente essas pessoas podem experimentar essa grande verdade. Assim, um devoto que se livra de seu ego alcança a bem-aventurança do Atma, Atmananda, e permanece nesse estado todos os dias. Para esse propósito, 3 caminhos foram prescritos, a saber, dualismo, Dvaita, não dualismo qualificado, Visista Dvaita, e dualismo e não dualismo, Advaita. Sairam. Saira. É isso que Sababa está falando aqui, é o que Krishna fala também no capítulo 12 da Gita, né? Quando a Arjuna pergunta adoração a Deus com forma ou adoração do Deus sem forma, né? Do imanifesto, do inconcebível. E Krishna fala, o que Sababa exemplificou aqui, né? Com esses 2 devotos de Ramakrishna. Fala que os 2 caminhos vão levar à liberação, né? Mas o caminho do, do sem forma, né? Que é esse caminho aqui adotado por exemplo, pelo Swami Vivekananda, né? Ele é mais difícil, né? Sai Baba fala aqui, né? Que nesse caminho você deve abandonar a identificação com o corpo, né? A ilusão da identificação com o corpo, né? Não é simplesmente repetir o mantra, né? Então é um caminho mais difícil, por assim dizer, né?
Mas os dois levam a esse mesmo resultado que é a liberação do ego, a liberação da ilusão, da ignorância, da ilusão da separação. Sairá. Sairá. Acho que se ninguém for comentar mais, vamos terminar. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahisha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.